Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre um dos jogos de terror mais aguardados do ano, pelo menos pra mim, pelo menos aqui no Mask Horror, que é o novo Amnesia. 10 anos depois do Amnesia The Dark Descent, chega o Amnesia Rebirth, de novo pelas mãos da Frictional Games, da produtora sueca, responsável por essa grande revolução nos jogos de terror que foi o The Dark Descent, na minha modesta opinião, o jogo de terror mais importante dos últimos 10 anos. Inclusive, já deixo aqui a pergunta, vocês gostariam que eu fizesse um vídeo sobre os jogos de terror que eu considero os mais importantes e mais influentes? Coloque aqui nos comentários caso vocês queiram, que aí eu faço sim, mais pra frente, né? Tem bastante coisa agora no fim do ano pra falar, tem sempre as listinhas de melhor do ano, filmes, jogos e tal. E assim, a expectativa era muito grande. Por mais que a gente no meio do caminho tenha tido um outro Amnesia, uma Machine for Pigs, ou até uma expansão do Dark Descent na forma do Justine, esse jogo, Machine for Pigs, ele foi feito por uma outra produtora, a Chinese Room, responsável pelo Everybody Goes to the Rapture, pelo Dear Esther e tal. Então essa aqui é de novo a Frictional retornando para o universo da Amnesia depois daquele marco sci-fi de horror que é o Soma. Então, assim, caso você não tenha gostado dos jogos passados desses caras, não é esse que vai te convencer. Ele segue uma linha narrativa, uma linha de gameplay muito semelhante, e isso pode até ser um tanto decepcionante, né, dado o que foi o Dark Descent em 2010. E é bom dizer também que o Dark Descent ele não surgiu do nada, ele vem de uma evolução de uma outra franquia, de outros jogos da Frictional, que são os jogos Penumbra. São 2 jogos de uma expansão do segundo, do Overture, que valem a pena. Eles não chegam perto do potencial, né, que entrega do susto, do medo, dessa grande revolução em termos do resgate do protagonista indefeso, do resgate da loucura no gameplay. Na verdade, ele faz coisas bastante únicas, né? Da forma como ele conduz a sua história. A franquia não chama Amnesia à toa, evidentemente. Esse jogo novo aqui, ele se passa 100 anos, mais ou menos, depois do The Dark Descent. Então é lá no começo do século XX, 1900 e pouco. A gente joga com uma desenhista exploradora chamada Tazi Trianon. E ela tá indo para uma expedição no coração da Argélia, num deserto na Argélia, e tem algum problema com o avião onde ela tá, junto com o seu marido, Tazin. O avião cai e quando ela recupera consciência, ela se vê sozinha e sem nenhum tipo de lembrança de tudo que aconteceu nesse intervalo entre a queda e o sumiço da tripulação, da expedição, né, de todas as pessoas que estavam ali com ela. E assim como aconteceu com o Daniel, ou com o Mundus no Daniel no Dark Descent, com o Mundus no Machine for Pigs, conforme a gente joga, a Taz ela vai recuperando a sua memória. Ela vai recobrando tudo que aconteceu em forma de flashbacks, né, de visões, alucinações do que houve, pra gente ir montando esse quebra-cabeça e a personagem também. Uma coisa que eu quero destacar assim de imediato é que a personagem da Tazi, ela é incrível. É incrível estar na companhia dessa personagem, porque ela responde e ela conversa, e ela, na verdade, a maior parte do tempo ela fala com ela própria, né? É muito natural, é muito intenso, de uma dublagem muito boa, e o jogo tá traduzido, né, português, os textos muito bem traduzidos para português. Jogo disponível no PlayStation 4 e Steam até o momento. Imagino que depois vai chegar em outras plataformas. E a gente se envolve muito com essa jornada dela, essa jornada tenebrosa dela, justamente por conta disso. Ela não é uma protagonista muda, como acontece em muitos jogos de terror, ainda mais de primeira pessoa, como por exemplo o Outlast. Eu acho que se o Outlast tivesse voz do personagem, como aconteceu no Outlast 2, ele seria ainda mais imersivo. Ao contrário do Dark Descent, esse jogo não lida com a insanidade, mas sim com o medo. Logo no começo do jogo a gente aprende que na escuridão absoluta o medo cresce na personagem. E isso cria condições fisiológicas, cria intervenções físicas na personagem. Então a gente aprende a não ficar nesse escuro. A gente vai tendo como se fossem migalhas espalhadas pelo cenário na forma de palitos de fósforo que a gente acende tochas que estão ali presas na rocha. A Tazi, ela, até determinado ponto do jogo, ela não tem fonte de luz. Que dá esse ruído, assim. Por que ela não tenta apanhar alguma das tochas que estão espalhadas pelo cenário? Que começa nesse deserto, nesses escombros do avião, e logo ela já está em galerias subterrâneas, cavernas, explorando esse lugar bem inóspito, assim, bem... Já fica claro desde o início que é um lugar bastante inóspito, assim, bem difícil de existir nesse lugar.
por condições naturais, mas também por condições sobrenaturais, conforme a gente vai desenvolvendo o jogo, a história, e entra o mito da figura do Ghoul, que é uma figura ali bem do Oriente Médio. Você conhece, você jogou D&D, por exemplo, Dungeons Dragons lida bastante com essa figura do Ghoul. Isso é inserido na história desse jogo. Assim, eu não vou dizer que esse jogo foi uma grande decepção, porque ele é um bom jogo de terror. Ele segue essa evolução da Frictional, só que ele não tem absolutamente nada de tão relevante quanto o The Dark Descent, ou até mesmo o Soma. O Soma ele inseriu algumas ideias legais, especialmente com relação a isso da tentativa e erro no terror, né? Dessa repetição de sequências, dada a morte do personagem, como você faz com que isso não aconteça. O Soma fez isso de uma forma mais inserida na narrativa do que esse aqui, que, por mais que ele também se esforce nesse sentido, no final das contas, por conta do medo ser mais uma ilusão do que necessariamente algo real, algo que realmente causa algum mal ali, isso acaba se esvaecendo no final das contas. Ainda assim, eu considero esse um grande jogo de terror. Não vou dizer, como eu disse, que foi qualquer tipo de decepção, mas ele não promove de forma nenhuma essas grandes revoluções que aconteceram nos jogos passados da Friction, né? Eu diria que ele tá ali abaixo do Soma. O Soma ainda tem essa proposta de ficção científica. Esse jogo aqui, ele segue bem o Dark Descent, e eu diria que, caso você não tenha jogado esse jogo, eu recomendo que você faça isso. Não vá pro Rebirth, não, porque precisa. Precisa. Se você tem na memória tudo que aconteceu naquele castelo, o que aconteceu com o Daniel, as atrocidades cometidas pelo Conde ali nas catacumbas daquele lugar, e por que dele ter feito o que ele fez, e qual a conexão dessa escavação na Argélia com os dois jogos, a história desse vai ter um impacto muito maior. E acaba sendo o grande lance do jogo, porque ele faz do medo grandes sequências, às vezes de perseguição, às vezes de cenários faraônicos, assim, cenários muito que saltam aos olhos. Isso não necessariamente causa esse medo, mas mais preocupado em contar a história da Tazi, da filha que o casal deixou para trás. E aí tem um elemento muito importante no jogo que acaba sendo um elemento de gameplay, não só de narrativa, que eu prefiro não contar porque eu, pelo menos, fiquei muito surpreso quando eu cheguei em determinado ponto do jogo e descobri isso. E isso passou a ser um elemento muito importante, como eu disse, da narrativa e do gameplay. Então, eu recomendo que você jogue o original e que você não leia muito sobre, porque tomar esse spoiler, entrar no jogo sabendo disso, é com certeza uma forma de atenuar muito a experiência, que também, assim, já é um tanto atenuante com relação a esse tanto de perseguições roteirizadas e de segmentos que só tem uma forma de lidar com eles. E também tem outra coisa, o jeito que o jogo lida com os quebra-cabeças, com a física, é uma física bem lá do esquema de Half-Life, né, do Half-Life 2 e tal. Então é assim que ele lida com seus quebra-cabeças, que no Dark Descent foi algo interessante, nesse jogo aqui nem tanto, né? Eles não se esforçaram em nada para tentar mudar a forma como a gente interage com o mundo, tornar isso um tanto mais imersivo, menos videogame, digamos assim, né, que aparecem as marcas, que você carrega as coisas de maneira fantasmagórica. Então isso para mim seria legal também ter um esforço para que mudasse, para que desse um passinho para frente nesse aspecto em termos evolutivos também, né? Mas eu gostei, no final das contas eu acho que eu recomendaria, mas caso você não tenha gostado dos jogos passados da Friction, não é esse que vai convencer você do contrário. Eles seguem um fio da meada, assim, muito, muito consistente com relação aos trabalhos passados, e esse aqui está inserido nesse grande guarda-chuva horroroso, por que não dizer. Então é isso aí, caso você tenha jogado Amnesia Rebirth, vamos conversar sobre. Valeu, tchau!